Em nome do excelentíssimo presidente dessa casa, Tenente Santana, cumprimento a todos os vereadores e vereadoras. Em nome da Maria de Socorro, cumprimento a todos e a todas, cidadãos e cidadãs, pedagogos e pedagogas, que porventura estejam aqui presentes. Meu boa noite a todos. De antemão, quero agradecer ao convite e cumprimentar o vereador Toninho de Mel por sua sábia homenagem aos pedagogos e pedagogas da cidade de Araraquara e que esta lei sirva de incentivo para uma vida mais digna para os educadores, transformando esse momento num momento exclusivo, singular e sublime da nossa sociedade. Esse momento que será apreciado por todos os signatários dessa casa. Meu nome é Mauri Tadeu Barbosa Nogueira, sou graduado em História pela Universidade de Sorocaba, Uniso, fiz mestrado na Universidade de São Paulo, na USP, também onde me doutorei na área de Geografia. Além disso, iniciei meu pós-doutorado na Universidade, meu pós-doc, né, na Universidade de Rio Claro, ainda não terminei. Leciono desde 15 de maio de 94 e atualmente sou professor na Universidade do Brasil, no campus Fara Araraquara, onde leciono nos cursos de Pedagogia e Direito. O tema ganha relevo dado ao universo atual que o país está vivendo. O curso de Pedagogia foi instituído no Brasil em 1939, e desde então a atuação do pedagogo e seu perfil profissional vem sofrendo alterações significativas frente às mudanças ocorridas na sociedade brasileira entre o final do século XX e o limiar do século XXI, que não só modificaram o perfil, como também redefiniram o papel da educação, do pedagogo, da escola e dos profissionais que nela atuam. O termo pedagogo vem do latim, pedagogus, e deriva da palavra paidagogos, que significa pais, que, por sua vez, é formada pelo vocábulo paidos, que significa criança, e agogos, que significa condutor. Em termos literais, a palavra pedagogia significa condução da criança. E, apesar de possuir diferentes conotações desde a Grécia Antiga, o pedagogo é, portanto, aquele que conduz a criança ao saber. E já que o momento é sublime, é um momento que reverbera uma tradição de educação que vem no nosso país, eu gostaria, sendo fruto de uma das matrizes que formaram esse país, eu gostaria de partilhar nesse momento como nós, da diáspora africana, entendemos a pedagogia e contribuímos também para esse momento. Vocês já devem conhecer, a maioria deve conhecer, é famosa, chama-se A Canção dos Povos. Uma mulher de certa tribo da África sabe que está grávida, segue para a selva com outras mulheres e juntas rezam e meditam até que aparece a canção da criança. Quando nasce a criança, a comunidade se junta e lhe cantam a sua canção. Logo quando a criança começa a sua educação, o povo se junta e lhe cantam a sua canção. Quando se torna adulto, a gente se junta novamente e canta a sua canção. Quando chega o momento do seu casamento, a pessoa escuta a sua canção. Finalmente, quando sua alma está para ir-se deste mundo, a família e amigos aproximam-se e, igual como em seu nascimento, cantam a sua canção para acompanhá-lo na viagem. Nesta tribo da África, há outra ocasião na qual os homens cantam a canção. Se, em algum momento da vida, a pessoa comete um crime ou um ato social aberrante, o levam até o centro do povoado e a gente da comunidade forma um círculo ao seu redor e lhe cantam a sua canção. A tribo reconhece que a correção para as condutas antissociais não é o castigo, é o amor e a lembrança de sua verdadeira identidade. Quando reconhecemos nossa própria canção, já não temos desejo nem necessidade de prejudicar ninguém. Teus amigos cantam a tua canção? E a cantam quando a esqueces? Aqueles que te amam não podem ser enganados pelos erros que cometes ou as escuras imagens que mostram aos demais. Eles recordam a tua beleza quando te sentes feio, tua totalidade quando estás quebrado, tua inocência quando te sentes culpado e teu propósito quando está confuso. Sim, o pedagogo, em qualquer lugar do mundo, ele é um condutor da sabedoria. Ele conduz a criança ao saber, dando dignidade ao ser humano. Nesse sentido, nesse momento tão sublime, não podia deixar de pontuar
o nosso querido Paulo Freire. Independente das escolhas ideológicas e partidárias, Paulo Freire é o nosso ícone, o nosso pedagogo. E por que ele é o nosso pedagogo? Porque ele construiu no mundo da ciência um pensamento único, singular, autóctone. Poucas pessoas no mundo, de 8 bilhões de pessoas, com milhares de anos, conseguiram construir um pensamento original. Por isso ele está no panteão dos grandes homens que mudaram a história da humanidade. Uma escolha política partidária é só um detalhe na vida de um homem de ciência. Ele é um cristão radical, é um democrata e é um progressista. Quando me dei conta desse momento tão importante que a sociedade está vivendo agora, pelos seus representantes nessa casa, e salve essa casa por causa disso, a história dá poucas oportunidades de nós mudarmos a história da humanidade, dignificarmos algumas pessoas, entre elas esse pedagogo. Eu me lembrei de você, Toninho do Mel, que aos 9 anos teve que parar de estudar. Mais recentemente terminou o seu EJA. E essa trajetória sua, desse segmento social, do qual eu também me incluo e pertenço, tem um olhar generoso para a educação. Consegue repensar a educação. Se não fosse a sua trajetória de vida e trabalho, talvez esse momento maravilhoso, lindo, que nós estamos vivendo agora, não teria acontecido. É o seu trabalho junto à comunidade, é o seu mandato popular que permite esse seu olhar. E o Paulo Freire não fica atrás de você também, ele não nasceu o Paulo Freire que nós conhecemos. Paulo Freire teve uma infância pobre, simples, órfão aos 13 anos, sua mãe se tornou uma pessoa de poucas posses, teve que implorar na escola, viúva, para que ele conseguisse uma bolsa no colégio Oswaldo Cruz da sua cidade. E aí, nesse momento, ele se torna professor nesse colégio, depois advogado, filósofo, depois ele vai construir todo o seu cabedal acadêmico, teórico, metodológico. Pasmem, Paulo Freire, até os 16 anos, escrevia a palavra rápido com 2 R's. Mas ele deixa um legado para todos e cada um de nós. Ele diz o seguinte, talvez esteja aí, Toninho do Mel, a sua luta. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com o trabalho. Quem lucra com esse trabalho? Nesse sentido, conduzir a criança ao saber é próprio do pedagogo, é próprio da educação. Nessa condução, ele produz uma liberdade no outro. Assim, a pedagogia é a teoria crítica da educação, isto é, da ação do homem, quando transmite ou modifica a herança cultural. O homem é fruto do seu devir como resultado do seu trabalho que transforma a natureza no tempo e no espaço, pelo qual se processa a cultura e sua história a si próprio. Desta maneira, é impossível pensar em uma cultura humana com características universais e eternas. Nós somos díspares, plurais e diversos. Não há um conceito de homem universal que sirva de modelo para todos os pedagogos e educadores. Melhor seria referirmos a uma condição humana resultante de um conjunto de relações sociais mutáveis no tempo e no espaço. Daí, então, vamos compreender as 3 etnias fundantes, das matrizes fundantes da civilização do nosso país. Ou seja, não compreendemos o homem fora da sua prática social, porque esta, por sua vez, se encontra mergulhada em um contexto histórico-social concreto. É a educação, portanto, que mantém viva a memória de um povo e dá condições para a sua sobrevivência. Por isso dizemos que a educação é uma instância mediadora junto ao seu pedagogo, que torna possível a reciprocidade entre indivíduo e sociedade. Daí a razão fundamental desse momento que estamos vivendo hoje, da apreciação dessa lei. Nas sociedades mais complexas como a nossa, com o passar do tempo, a educação formal assume um caráter intelectualista cada vez mais distanciado da atividade concreta, destinando-os apenas à elite. As demais classes têm preterido a sua formação, considerada desnecessária porque a elas é destinado o trabalho braçal. Portanto, a dicotomia do trabalho intelectual versus o trabalho manual, ora exclui os filhos dos trabalhadores manuais, ora cria uma escola dualista, cujos objetivos diferentes são
para a elite uma escola de... Pode terminar a leitura. Uma escola de formação que pode se estender até os graus superiores. Enquanto para os trabalhadores restam os rudimentos de ler e escrever, o encaminhamento para a profissionalização. Mesmo as crianças pobres tentam estudar, esbarram em dificuldades inúmeras e geralmente não prosseguem sua escolarização. Explicações foram dadas para os fenômenos de exclusão, evasão e repetência, mas tendem a tornar-se justificações ideológicas, quando escamoteiam os verdadeiros motivos, impedindo desta forma a solução dos problemas. Essas considerações nos advertem de que o fenômeno da educação, aliado a um pedagogo consciente, não pode ser definido como neutro, uma vez que se encontra intrinsecamente ligado aos problemas econômicos, sociais e políticos do nosso tempo, da nossa hora. A escola reflete as disparidades e as lutas sociais. Negar isso é permitir que a exclusão social permaneça. Dessa forma,